E aí? Bom, eu estava lembrando aqui, mediante uma conversa que eu tive ontem, né? Ontem cedo, o curso que eu fiz em São Paulo, de instalador de drywall, no Senai do Tatuapé. O instrutor, além de nos passar o aprendizado teórico e prático do serviço, da execução dos trabalhos, ele sempre tirava um tempinho para passar a experiência que ele já vivenciou. Uma dessas experiências, certa vez, ele estava numa cidade para prestar uma consultoria. E se hospedou no hotel, tudo. E o gerente, sabendo que ele mexia com drywall, pediu para que ele fosse instalar um quadro para ele, porque já tentou com pedreiro, com pintor, com gesseiro, e na época o quadro não parava no lugar. Então ele foi e negociou. Ele falou o seguinte, ele até perguntou pra gente quanto que vale pendurar um quadro. E aí ele começou a contar essa história pra gente, né? Então ele negociou a estadia de 3 dias que ele ia ficar lá e mais um valor de R$ 600 para instalar um quadro. Claro, naturalmente o gerente achou caro, mas aceitou fazer. Por ele andar sempre com material de amostra, alguns equipamentos, até para poder ministrar as palestras, né? Ele foi lá. Ah tá, o gerente só pediu para que ele pudesse acompanhar. Até aí tudo bem. Então ele foi no meio dos kits dele, ele pegou uma bucha apropriada para aquela situação, para aquele serviço. Ele havia olhado a parede, né, analisado. E aí foi, colocou a bucha, o parafuso, fixou o quadro e mandou o gerente puxar, ver se estava devidamente preso. O gerente ficou satisfeito, pagou o combinado e tudo. E aí ele falou o seguinte, né, o professor, o instrutor. Gente, vocês acham que ele não viu o material que eu precisei, o que eu precisei fazer para poder deixar o quadro na parede? Aí vocês acham que ele não comprou as buchas, tudo? Então, o que foi feito ali? Não foi só o trabalho em si, porque se fosse só para colocar a bucha, ele falou, cara, não dá nem para cobrar, não tem como você cobrar por isso. Eu vendi para ele um conhecimento, aquilo que ele não tinha e que não estava encontrando a solução. O que eu quero dizer com isso? A gente tenta olhar valores, preços, referências, né, sim, para tudo, todo tipo de serviço. E naturalmente alguns vamos achar caro, tá? Só que assim, no setor de obra, especificamente, está tendo uma grande dificuldade e isso eu ouço relatos de outros profissionais, de clientes que não está encontrando mão de obra para executar o serviço da maneira que é para ser feito, ou pelo menos próximo daquilo que é para ser feito. Não está havendo mão de obra. Então, o caro ou barato, ele é muito relativo. Ele está muito relativo no setor de obra. Por exemplo, uma referência, você tem o valor de uma obra, uma mão de obra local. É X, mão de obra local. O cara come em casa, o cara não tem gasto com transporte, tudo. E outra situação é a mão de obra de fora, que tem custo de deslocamento, alimentação. A mão de obra muitas vezes tem que ser uma mão de obra um pouco mais cara, porque o deslocamento, né? A compensação do deslocamento e por aí vai. São vários detalhes. Além do básico que é saber fazer e ter a disposição de fazer. Tá? Espero que essa ideia possa entrar na cabeça de algumas pessoas e entender o que está acontecendo hoje na construção civil. Pode ser por causa da ilusão de se ganhar dinheiro fácil com rede social e tudo, as pessoas, os jovens não estão tendo interesse de ingressar na construção civil. Ou pode ser também por aquilo que eu ouvi quando eu comecei, que
que seria a pior escolha do mundo trabalhar com obra. E não é. Tá? Não é. Existem serviços muito piores, mas a gente está tendo um grande problema aí com mão de obra. Porque assim, antes de chegar no gesso, no revestimento, na pintura, que são as coisas que ficam à vista, que embelezam, que chamam a atenção, tem a fase da construção, a edificação. E essa parte está muito mais difícil. Está mais fácil você encontrar um instalador de porcelanato, um gesseiro e um pintor do que um pedreiro profissional.